Olá, eu sou Eliseu Paranhos e essa é a videoaula Moderno Teatro Musical. Essa videoaula foi pensada como uma forma de analisar os rumos estéticos que a produção de teatro musical brasileiro tomou nos últimos anos. A influência americana, a influência de Brecht, como a produção aumentou, sobretudo nos últimos 20 anos, e tentar entender os motivos pelos quais a gente chegou a esse ponto. Também tentar entender por que tanta gente ainda tem preconceito e torce o nariz para a produção de teatro musical. Para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, tentar entender como é que o teatro musical se instalou no Brasil e traçar uma linha evolutiva para entender como é que a gente chegou até aqui. Eu espero que vocês se divirtam e que discutam comigo as ideias que serão lançadas aqui. Definitivamente não dá para a gente falar em teatro musical brasileiro sem pensar nas suas origens. E a origem do teatro musical brasileiro é o teatro de revista. Muito antes dele se instalar por aqui, o teatro de revista era um grande sucesso na Europa, sobretudo na França, que sempre foi, até a ascensão da cultura norte-americana, sempre foi o nosso espelho. Era lá que a gente ia beber culturalmente, literatura, arte, etc. E as coisas eram muito diferentes naquela época, né? Via navio, alguns dos nossos endinheirados, intelectuais, artistas, etc., iam até a Europa, assistiam os espetáculos, viam como se dava o movimento cultural e trazia essas influências para cá. Foi assim que o teatro de revista veio para cá. Num primeiro momento, tanto lá como cá, o teatro de revista era revista, né? Revista de fim de ano. Era o momento em que o teatro relembrava os principais acontecimentos políticos, culturais, sociais daquele ano, e eles eram revistos, revisados, recontados dentro de uma estrutura de vaudeville, né? Um enredo muito frágil, muito tênue, que tem como único objetivo passar pelas notícias, passar pelos acontecimentos. É a revista Manchete do final de ano de Paris, revista Veja, credo. E foi assim que chegou ao Brasil, né? Nós também começamos a fazer isso. No final do ano era o momento de rever os acontecimentos, os principais fatos, e contar isso através de um vaudeville com inúmeros espetáculos, com números musicais. No Brasil, assim como na França, o sucesso foi tamanho, que aos poucos deixou de ser revista de fim de ano para ser revista com outras motivações. Então, mais de uma vez por ano, ou acontecimentos também ainda tênues, né? Sei lá, o caipira que vem para a cidade grande, isso é suficiente, é enredo suficiente para passar pelo Rio de Janeiro e mostrar as principais pontos turísticos e etc. Sucesso de novo imenso, e isso evolui até o ponto em que a Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, tinha dezenas de teatros, todos lotados de terça a domingo, e virou um grande fenômeno popular, né? Lembrando que a gente está falando de um tempo em que não tem televisão e cinema. É assim que o teatro musical se estabelece no país, e desta forma que ele se consolida no Brasil como a principal produção teatral e a mais popular produção teatral do país.
no final do século XIX, e isso entra pelo século XX, tendo já outras características e mais para frente entrando na fase que as pessoas chamam de decadente. Um dos aspectos mais notáveis, em minha opinião, com relação à inauguração do teatro musical brasileiro, né, ao sucesso do teatro de revista, diz respeito à sua musicalidade. E não é possível pensar o teatro de revista sem pensar a evolução da música popular brasileira e pensar na forma como o teatro de revista absorveu o então nascente samba. A produção de teatro de revista começa a ficar realmente importante no Rio de Janeiro a partir de 1870, 75. Então já temos aí uma mistura de ritmos, né? O machixe, alguns ritmos tradicionais europeus se misturando com a cultura afro-brasileira. Em 1880, a libertação dos escravizados, que foram colocados à sua própria sorte, mas enfim, existe uma efervescência da cultura afro-brasileira, nem sempre muito bem entendida e absorvida pela elite intelectual branca. Tínhamos os famosos casos, né, a capoeira foi proibida, as rodas do que era o primórdio do samba eram vistas como vadiagem, esse tipo de coisa toda, até que na virada do século a gente tem lá o Abre Alas da Chiquinha Gonzaga, que por muitos historiadores é considerado o primeiro samba. Nessa altura do campeonato, a Chiquinha já compunha para o carnaval, evidentemente, mas também já compunha para teatro de revista. O teatro de revista absorveu esses compositores e compreendeu muito bem esse ritmo nascente com essa brasilidade que a gente estava começando a entender. De forma que não é possível pensar na evolução do teatro de revista, tampouco na evolução da música popular brasileira, sem esse encontro do samba com o teatro, do samba com o teatro de revista. Os métodos de produção eram muito diferentes, evidentemente, então os compositores compunham para esses eventos, né? Compunham para o carnaval, para as músicas serem lançadas no carnaval, e compunham para que elas fossem lançadas nos espetáculos de teatro de revista. E o sucesso ou não dessas composições, dessas músicas, dependiam da relação que elas teriam com esse público, ou o público carnavalesco, se fosse uma música para blocos de carnaval, ou se fosse uma música de teatro de revista, um número musical. Esses eram os principais termômetros de sucesso. Hoje em dia a gente fala tanto sobre a absorção, sobre como a alta cultura absorve determinadas manifestações populares, né? O funk é um exemplo, a música sertaneja é outro exemplo, o rap é outro exemplo. Como é que a alta cultura absorve? Essa não é uma discussão, me parece, só de agora, né? Mas o teatro de revista teve a inteligência, eu não sei se era apenas uma questão comercial ou se era de entendimento da brasilidade, o que foi fundamental para o sucesso do teatro de revista no Brasil. Eu já vou pular para o início do século XX, porque é quando existe uma mudança qualitativa importante. Quem quiser saber mais sobre teatro de revista no Brasil e, sobretudo, esse momento mais importante de sucesso absoluto no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, etc., pode consultar Teatro de Revista no Brasil, Dramaturgia e Convenções, da professora doutora Neide Veneziano. Ainda é a obra mais importante, na minha opinião, para se entender a inauguração do teatro musical brasileiro.
A partir do final da Primeira Guerra Mundial, eu considero que existe uma mudança qualitativa importante no que tange à produção de teatro musical, que é o surgimento de Brecht e Kurt Weill. O teatro de revista e a produção de teatro musical vinha sendo marcada pelo teatro de vaudeville, pelo teatro leve, pela comédia, pela sátira, ainda que evidentemente tenha aí uma crítica social importante, inclusive de crítica política na produção de teatro de revista. O objetivo fundamental era o entretenimento. E aí com Brecht e Kurt Weill isso se modifica um pouco, né? A produção dessa dupla depois da Primeira Guerra Mundial e também, sobretudo, durante os anos que sucedem a Segunda Guerra Mundial, trazem uma outra qualidade de dramaturgia e de letra de música e de uma outra abordagem para a produção de teatro musical, diferentemente da ópera, né? A ópera sempre teve drama, tragédia e tal. Brecht e Kurt Weill trazem para a produção de teatro musical esta verve. Eu acho que essa é uma mudança qualitativa importante que vai ter reflexo no Brasil mais para frente. A gente não pode esquecer que também aí na metade já do século XX a gente tem uma outra mudança qualitativa importante, que é o cinema deixa de ser cinema mudo e passa a ser sonorizado. Isso também vai ter um reflexo muito importante, não na produção de teatro musical, mas porque a partir do momento em que o audiovisual passa a assimilar o musical também, o teatro musical passa a ter um sério concorrente, um concorrente de peso e capaz de modificar as estruturas dessa produção, que no Brasil já era uma produção que entrava em decadência. Os motivos acho que também tem a ver com isso, né, com o surgimento do cinema, com a popularização do cinema, mas também com as transformações sociais que aconteceram no Brasil e que fizeram com que o teatro de revista entrasse em decadência. De novo, mais informações sobre esse assunto no livro da Neide, isso fica mais claro para a gente entender como chegamos a isso. E aí chegamos ao período de ouro das produções musicais do cinema americano. E outra mudança qualitativa importante, porque são filmes muito populares, com uma penetração muito grande. A gente assiste a um fenômeno de massificação, né? A cultura americana começa a ser hegemônica e o cinema americano é talvez o grande produto desta hegemonia americana. E os musicais americanos, eles bebem um pouco na produção do teatro de vaudeville, né? Eles são leves, românticos, não tem um grande comprometimento com crítica social, com nada que possa manchar o objetivo fundamental, que é o de entreter e vender o sonho americano, o modo de vida americano, né? Sobretudo pós-Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria. Aquilo faz parte de um plano de marketing para vender a forma de vida capitalista e americana.
E são filmes bons, são filmes agradáveis de se assistir, grandes atores, grandes roteiros, as músicas são excelentes, então assim, é muito fácil e simples de se assistir. Mas isso, evidentemente, do ponto de vista econômico, é um concorrente bastante perverso para a produção de teatro musical no Brasil. Se por um lado o teatro de revista entrou em decadência ali no final, na primeira metade do século XX, o pós-guerra aqui no Brasil também tem como novidade uma produção de outra verve de teatro musical. A gente não pode esquecer que depois da Segunda Guerra Mundial, muita gente veio para o Brasil, não apenas para o Brasil, mas também para o Brasil fugindo da pobreza da guerra e do pós-guerra, né? Um grande exemplo é o Ziembinski, que acabou influenciando aqui a produção, acho que até hoje é uma grande influência, né? Mas a verdade é que Brecht e Kurt Weill viram uma presença importante, se não direta, pelo menos como fonte de inspiração. É grande a quantidade de produções que miram esse tipo de teatro musical, né? Um teatro musical que é menos afeito ao vaudeville, à comédia, ou pelo menos à comédia franca, e mais voltado para a crítica social, para a crítica política, aquele momento tenso pelo qual o mundo está passando ali no início da Guerra Fria, e o mundo está polarizado, entre capitalismo e socialismo, e o Brecht é uma cabeça que conseguiu compreender muito bem essa dicotomia, né, e as contradições em cada um dos dois regimes. Não é à toa que ele vivia depois da Segunda Guerra Mundial, ele viveu na Alemanha Oriental, mas tinha um passaporte suíço. E nós passamos a ter aqui uma importante produção de teatro musical que tinha muito pouco a ver com as origens, né, com teatro de revista e com teatro de vaudeville e etc. Isso só foi possível em função do momento político que a gente estava vivendo, que no Brasil se intensificou depois do golpe de 64, né? A gente teve produções importantes de teatro musical que falavam basicamente sobre questões sociopolíticas e abandonavam a alegria do vaudeville, né, a leveza do teatro musical, que é característico do teatro musical brasileiro. Se no Brasil, na virada dos anos 60 para os 70, a gente tem uma produção que flerta ali com Brecht e Kurt Weill e com o surgimento de musicais tipicamente brasileiros, porque incorporam o samba, mas deixam a leveza de lado e optam pela crítica social, etc. Nos Estados Unidos acontece uma mudança qualitativa importante também nesse período. Isso acontece naturalmente porque o mundo está se modificando e os Estados Unidos também estão se modificando. Naquele período que a gente tem movimentos de emancipação feminino, movimentos pelos direitos civis dos negros americanos, a revolução sexual, o surgimento da pílula, o rock se estabelece, tem uma série de coisas acontecendo que Hollywood não pode simplesmente desprezar. E esta percepção de mundo, esse zeitgeist, acaba sendo incorporado pela indústria de musicais americanos. Nesse período que surgem Hair, West Side Story, Cabaré, dentre outros musicais que ainda possuem esse roteiro
tipicamente hollywoodiano, que é aprazível, agradável, né, para boa parte do público, pela primeira vez toca em temas um pouquinho espinhosos para o establishment, né? No caso de Hair, é a revolução sexual e a guerra do Vietnã, né? West Side Story tem a coisa da migração, e tocam bem levemente na coisa do preconceito racial e da luta de classes. E em Cabaré, o fascismo e o nazismo também falando sobre a revolução sexual, né? Porque fala de uma Berlim dos anos 30, muito livre sexualmente, mas está falando evidentemente do mundo todo ali no começo da década de 70, com o início de uma reação a essa revolução sexual toda. O fato da indústria de Hollywood ter incorporado estas coisas é muito importante e é definitivo, porque os musicais americanos nunca mais serão os mesmos. Sempre haverá um musical mais leve, mais alegre, mais engraçado, mas a produção nunca mais será a mesma. E isso é algo realmente qualitativamente importante. Na minha formação acadêmica e artística, eu demorei um pouco a entrar no universo do teatro musical, e eu fiz através da professora doutora Neide Veneziano, que é uma especialista em teatro de revista e nos apresentou, a nós alunos do Departamento de Artes Cênicas da Unicamp, o universo do teatro popular e do teatro musical. E foi uma grande descoberta para mim, mesmo para um cara que se achava um ator shakespeariano. Foi uma grande descoberta e uma grande diversão. E foi muito impressionante, continua sendo para mim até hoje, como as pessoas torcem o nariz para o teatro musical. E isso é reflexo da nossa formação intelectual, né? A gente sempre teve dificuldade de absorver manifestações populares. Foi assim com a capoeira, foi assim com o samba, é assim com o funk. A gente tem alguma dificuldade em absorver isso. Então, entre os meus pais sempre teve isso, né? Quando eu dizia que gostava de teatro musical, sempre tem sempre tem um nariz torcido. Então, a produção de teatro musical brasileiro ficou um pouco nesse gueto, né? Quem fazia teatro musical, estou falando antes da Lei Rouanet, estou na continuidade ali do final da ditadura militar, era algo muito particular, era gueto mesmo. A produção de teatro musical era incipiente, quase não existia. A partir do momento em que a gente deixou de fazer os musicais à la Chico Buarque, esses meio baseados ou inspirados em Brecht e Kurt Weill, eu entendo que o teatro musical virou um pequeno gueto de espetáculos de qualidade duvidosa mesmo. E ficou assim durante muito tempo. E eu acho que o resgate das produções de teatro musical, de qualquer teatro musical, foi fundamental para que isso acontecesse foram as leis de incentivo. Sem as leis de incentivo, esse tipo de teatro permaneceria no gueto até hoje. As leis de incentivo à cultura, federais, estaduais e municipais, são muito importantes na redescoberta do teatro musical brasileiro. Sem essas leis, provavelmente isso não aconteceria. E eu acho que tem pelo menos duas vertentes importantes. Por isso, todo esse apanhado até agora. O primeiro é de musicais importados. Musicais escritos
e produzidos nos Estados Unidos, que são trazidos para cá como franchising e são produzidos aqui com muito dinheiro e tal. E, por outro lado, musicais tipicamente brasileiros, via de regra menores, porque em teatros menores, produções menores, com liberdade total, com músicas compostas aqui, letras compostas aqui, dramaturgias escritas aqui. Aos poucos, a gente começou a ter outras subdivisões. Esse musical A Americana a gente continua tendo as produções de franchising, né? Isso, né? Cabaré, Les Misérables, aquelas produções que as partituras vêm prontas, as coreografias vêm prontas, são super produções que os criadores brasileiros têm uma pequena margem aí para mexer no que foi criado originalmente. Claro que tem alguns grandes produtores que têm uma margem um pouco maior, mas via de regra é assim que funciona. E tem, nesses musicais à americana, que eu tô brincando chamando assim, há produções tipicamente brasileiras. Eu não vou fulanizar e citar, porque senão fica... Né? Mas já tem muita produção tipicamente brasileira nesse estilo vaudeville, a americana, sabe? De entretenimento, comédia, romance, que flerta com essa forma americana de fazer teatro musical, mas que é tipicamente brasileiro. Dramaturgia brasileira, com músicas e letras feitas aqui por artistas brasileiros. É uma pequena diferença com relação aos franchisings, digamos assim. Do outro lado, você tem uma gama um pouco maior, né? A produção é um pouco mais diversificada, porque tem de tudo um pouco, tem cultura hip hop, tem funk, tem música popular, tem samba, mas via de regra essa produção típica, porque eu estou chamando de tipicamente brasileira, produções menores, elas não flertam muito com o vaudeville. Elas têm uma influência direta daquela linha Brecht, Kurt Weill, Chico Buarque, né, Arena Conta Zumbi, década de 60 e 70, aquele teatro musical altamente político. Falando aqui de São Paulo, a Lei de Fomento proporcionou a muitas companhias de teatro pesquisarem essa linguagem. Também não vou citar para não fulanizar, mas tem muita gente boa fazendo bom teatro musical. É evidente que quem gosta de teatro musical, gosta de teatro musical. Você pode gostar mais ou menos desse ou daquele estilo, daquela influência. Mas, em geral, gosta-se desse tipo de produção. Quando alguém fala que gosta de teatro musical, não dá para saber exatamente, né, de qual das linhas essa pessoa está falando. A gente só está dizendo que a música proporciona à produção teatral uma outra poética. Alguém diz assim, mas como assim as pessoas começam simplesmente a cantar? Tem uma amiga que fala, talvez seja necessário cantar quando as palavras faladas já não deem conta da dimensão poética do que está sendo dito. Da mesma forma, é importante que a gente diga que a música tem diferentes funções no teatro musical. Ela pode funcionar como
o coro funcionava para a tragédia grega, né? Como alguém que opina, critica, ou pode simplesmente ser uma dimensão diferente da alma, uma emoção que a palavra dita não alcança, enfim. Agora estamos num momento em que as produções estão voltando com o fim da pandemia, mas ainda há uma incerteza com relação aos métodos de produção, né, com as últimas modificações na Lei Rouanet, feitas pelo governo federal. Precisamos esperar para saber quais serão as consequências a médio e longo prazo se estas novas políticas não forem rechaçadas, se não caírem. O teatro musical brasileiro talvez nunca esteve tão grandioso, ao mesmo tempo que nunca esteve tão ameaçado, como de resto toda a produção teatral e cultural brasileira nesse momento obscuro de nossas vidas. Eu tenho muito claro em minha memória a forma como eu fiquei impactado quando assisti no cinema o filme Dancer in the Dark, do Lars von Trier. O impacto foi sobretudo estético, né? Eu lembro quando terminou o filme, eu estava muito impactado e dois caras estavam na minha frente conversando e um deles disse assim, um melodramão. E evidentemente não era o caráter melodramático do filme que havia me impactado. O que havia me impactado é como o cara conseguiu penetrar nas entranhas da forma americana, da estética americana, do modo americano de pensar o mundo e o cinema, e como ele destrói por dentro. Aquela coisa da metalinguagem, né, da personagem que é apaixonada por musicais, e todos os musicais, aqueles musicais quase água com açúcar, com finais felizes, com gente feliz dançando e cantando. E como ela própria, a personagem principal do filme, vivia uma tragédia tremenda, acerca da qual todos à sua volta tinham consciência, parece que menos ela. E até a destruição começa pelo nome, né? O cara que dança no escuro brinca com aquele que canta na chuva, né? É um contraponto interessante. Eu me lembro que eu pensei que eu nunca tinha visto uma crítica ao American Way of Life tão profunda quanto a que eu vi naquele filme. Eu acho que o impacto parecido eu só tive aqui conosco no que diz respeito à produção do teatro musical, quando eu comecei a ver a cultura negra tomar conta de determinadas produções musicais. Isso só foi possível porque eles puderam deter pela primeira vez na nossa história os meios de produção, através de leis de incentivo, evidentemente, mas ver pessoas pretas escrevendo, dirigindo, atuando e relendo obras clássicas pela sua perspectiva é algo muito importante, muito impactante e que me parece o que há de mais relevante nesses primeiros 20 e poucos anos de produção de teatro musical no Brasil. Nada disso tira a importância do resto da produção, mas do ponto de vista representativo é a coisa mais impactante. A gente viu, por exemplo, companhias de teatro em São Paulo se especializando em teatro hip hop. Isso não existe
parâmetro de comparação. Isso é muito importante do ponto de vista estético, político e sociológico. Também é muito importante frisar que as leis de incentivo permitiram que sobretudo a gente aqui do eixo sul-sudeste, né, dos grandes centros de produção, que a gente se desse conta de que aquele teatro musical tipicamente brasileiro, que bebe ali no Ariano Suassuna, sempre permaneceu. Essas produções continuavam a acontecer fora dos grandes eixos e foram reapresentadas ou apresentadas para a gente, para Rio São Paulo, a partir do momento em que as leis de incentivo permitiram que essas produções se mostrassem pelo país. De alguma forma, foi a possibilidade destas produções saírem do gueto também, né? Falei de gueto aqui, falando sobre um período em que o teatro musical ficou restrito ao gueto. Talvez tenha a ver com isso também, né? Talvez estivesse sendo produzido pequenas produções, flertando com as manifestações mais populares, com a música mais regional, né? E a gente não via porque não existia a possibilidade de ecoar. É por isso que qualquer modificação profunda do país, culturalmente falando, mas também socioeconomicamente falando, talvez passe pela revolução dos meios de produção, sem os quais nenhuma democracia verdadeira seja realmente possível.